Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês. Como eu prometi para vocês, não é? Eu vou falar sobre o que aconteceu quando eu tinha 18 anos. Quando tinha 18 anos, eu estava um pouco perdido. Desculpem, com uma chamada perda de identidade. Procurando algo para me firmar. Uma família desestruturada, sem pai, sem mãe, sendo criado em colégios. Saí do colégio e fiquei muito à deriva. Sozinho, trabalhava arduamente na construção civil como servente de pedreiro, dias a fim. Houve uma época da minha vida, a partir dos 17 para 18 anos, estava completamente desamparado e trabalhava numa construção, como eu digo, servente de pedreiro, e dormia lá e comia num restaurante, almoçava só, nem só no almoço, nem café da manhã, nem janta bem. E ao final de semana tinha dificuldades para conseguir comida porque eu ganhava muito mal nessa época e as condições eram muito, assim, bem tristes. No lugar onde eu dormia era sozinho lá, apenas uma luz e terra batida, numa garagem velha, um colchão que me deram. O frio era imenso, a cidade do Porto é muito frio, para quem conhece a cidade do Porto, o inverno é terrível. Comecei a passar muitas privações e então, quando eu estava com os meus 18 anos, me desesperei. Achei que a minha vida não valia mais nada, que não tinha nem amigos, a família não estava, nessa época não estávamos muito unidos, éramos cada um para lá, né? Fomos todos separados, eu e as minhas irmãs, e entrou esse conflito em mim. Então um dia eu tomei uma decisão, nunca me esqueço, era um dia de sábado para domingo, e tinha passado muita fome, estava muito mal, estava muito desidratado, doente, um frio de rachar, e eu desejei a minha morte e preparei-me para consciencializar-me a fim de tirar a minha própria vida, de provocar um suicídio. Tinha arrumado uma pequena lâmina de barbear e cortou os meus pulsos, creio que foi isso que aconteceu, foi. Bom, mas antes disso eu me interroguei sobre a vida e me interroguei sobre muita coisa, né? Acho que quando a gente tenta tirar a nossa vida, vem muita coisa à nossa cabeça, coisas boas e coisas más. A maioria das coisas são más. Bom, e houve uma coisa que eu interroguei Deus e falei com Deus, esperando que Ele me escutasse, e disse: se Deus realmente existe, eu quero um sinal que Deus existe, e qual é a finalidade da vida? Por que estamos aqui? Por que eu estou a passar por tudo isto? Qual é a finalidade se eu não tenho nada na vida? Se eu sou um zero à esquerda, um frustrado e um sem nada? Bom, eu só sei que me deitei e um frio terrível, como eu disse, e durante essa noite, não sei se dormindo ou acordado, mas senti que fui arrebatado em espírito. Deitado, eu vi como algo sendo de mim, como se fosse uma parte de mim, como se fosse o meu próprio corpo, o meu espírito, a minha alma, não sei. Eu via o meu corpo lá em baixo, conforme ia andando para cima, via a cidade iluminada durante a noite e etc, o planeta, até que por fim cheguei a um ponto onde vi um varão de branco, estava tudo escuro. Esse varão de branco levou-me num lugar que eu posso dizer categoricamente que esse lugar foi o arrebatamento, levou-me no reino dos céus. Independentemente das pessoas acreditavam. E no reino dos céus eu vi várias coisas, levou-me num lugar onde tinha muitas casas, todas do mesmo tamanho, sem telhado, sem portas, sem janelas, todas brancas e pouco ou nada mobiladas, e entramos dentro de uma dessas casas e quando chegamos dentro dessa casa, né, tinha um varão e uma varoa, um casal, com uma criança que tinha acabado, parece, de nascer, metida num manto de linho branco, da mesma forma que eles estavam também vestidos de linho, sorrindo, e entregou para esse indivíduo, que eu chamo de anjo, estava todo vestido de branco, ou aparência, não me lembro do rosto, e disse: segue-me. E eu segui, e quando eu segui, eu cheguei numa praça grande, onde essa praça tinha uma fonte de água maravilhosa que jorrava água em cor de prata. Ela era toda de branca, tipo marfim, um marfim mais branco do que o próprio branco, luminoso, e vi na minha frente, vi um grande edifício gigantesco, como se fosse uma catedral, sei lá, 10, 30, 40 mil vezes, não sei explicar, muito grande, maior que a Basílica de São Pedro de Roma, muito mais bela, e de uma forma gótica, mas branca, toda branca. E subiam e desciam da escada em pessoas de branco. Não vi ninguém com asas já agora, mas estavam todos vestidos de branco, subindo e descendo tranquilamente.
E eu pensava, como é que vamos subir essas escadas, que são tantas escadas, e não contei quando eu estava lá dentro. E quando eu estava lá dentro, fui levado para um cenáculo redondo, todo branco, tipo o cenáculo romano, tipo uma arena. E estavam pessoas assentadas conversando, vários idiomas, várias línguas, pessoas de várias cores, vários credos, de todo o mundo, desde brancos a negros, a árabes, sei lá se eram árabes, eu não sei o que eram, mas eram pessoas, pareciam aqueles filósofos da antiga Grécia, mas de diferentes etnias, mas todas vestidas de branco, com roupas totalmente diferentes umas das outras, que conforme as suas culturas aqui na Terra. E conversavam entre si, o varão chegou-se e pegou, entregou a um deles, um ancião, assim como eu hoje, mas com uma barba maior, branca. E conversavam numa língua estranha, eu tentava entender, não conseguia entender, até que por fim eu entendi uma coisa que foi-me dada a entender. O que vamos fazer com esta? E entregou de novo, e ele disse, segue-me de novo. Na verdade são 3 segue-me. É a primeira vez que, quando eu não mencionei na frente, quando eu entrei na casa do casal, ele disse, segue-me, e depois segue-me em direção dentro do cenáculo, e depois segue-me de novo comigo para voltar a sair. Nós saímos e fomos direto naquela fonte de água, e naquela fonte de água a criança que estava com ele foi colocada lá como se fosse batizada. E então eu acordei. Eu acordei e senti como se tivesse tido engolido água, e comecei aos poucos a entender alguma coisa. E algo que eu cheguei a compreender foi isto: de onde vimos, o que fazemos aqui, quem somos ou para onde vamos. E foi isso que comecei a entender. De onde vimos? Aquela criança, eu acho que era eu. Eu vim do reino dos céus. Estou aqui com uma missão de convidar todos a entrar no céu, aquele céu, lugar onde eu estava. E essa é a minha missão. E voltar de novo para o céu. Somos predestinados, com certeza. Acho que alguns de nós, ou a maioria de todos nós, somos predestinados. Por isso que a palavra de Deus está acessa a todo mundo. Bom, agora, no próximo vídeo eu vou fazer algo mais assim, ou vou contar algo bastante problemático, e a maioria das pessoas não vão acreditar. Há testemunhas e aconteceu. Tem a ver com expulsar demónios. Deus abençoe cada um de nós, vamos ser cristãos. Deus abençoe.